Olá, meu nome é Matheus Felipe e esse é o TCC sobre as previsões da nota de corte do Enem. Um fluxo de um projeto de ciência de dados, ele tem algumas etapas pré-definidas. No nosso caso, tivemos a definição do problema, a etapa de coleta de dados, depois a etapa de tratamento de dados, a análise exploratória desses dados, a construção de modelos de machine learning e, por último, a interpretação dos nossos resultados. Para a primeira etapa de definição do problema, quando a gente pensa nesse âmbito educacional, a ciência de dados e a análise de dados, ela vem como uma ferramenta para auxiliar alunos e instituições de ensino, instituições governamentais, a tomarem decisões mais embasadas. Com isso, se dá o objetivo desse projeto, que é fazer um modelo de machine learning para prever as notas de corte do Enem. Com os resultados desse projeto, os alunos podem se preparar de uma melhor forma para a escolha do seu curso e as instituições de ensino e instituições governamentais podem, como alguns exemplos, preparar estratégias para melhor receber esses estudantes, otimizar a alocação de vagas desses cursos e formular políticas educacionais com uma maior eficácia, como, por exemplo, políticas de atratividade para cursos com menores notas e menores taxas de inscrição. Na etapa de coleta de dados, as notas de corte do Enem elas foram coletadas no site do MEC, referentes justamente ao ano de 2023, o ano passado, e essa base ela contém características dos cursos, como a quantidade de vagas, a quantidade de inscrições, municípios dos campos das universidades e, por exemplo, a categoria administrativa dessas universidades, dentre outros atributos desses cursos. Outros conjuntos de dados também foram coletados. Foram, no caso, 3 conjuntos de dados, sendo 2 do IBGE, o censo da população de 2022 e a REGIC de 2018, além de dados das universidades cadastradas do site do EMEC. Na etapa de tratamento de dados, após a coleta de dados, foi necessário realizar a manipulação e a limpeza da nossa base de dados, a fim da gente preparar o conjunto de dados para a etapa de treinamento e teste dos modelos de machine learning. Então, algumas etapas foram realizadas nesse tratamento dos dados, como o join entre as bases de dados, a exploração dos nossos atributos, das nossas colunas, a definição de um público-alvo, tratamento de valores faltantes e a codificação e redimensionamento das variáveis para que a gente possa ingerir os modelos de machine learning. Após o pré-processamento dos dados, foi definido o público-alvo e construída a base final, com 5.709 notas de corte da modalidade de ampla concorrência, de cursos de bacharelado, licenciatura e área básica de ingresso, de universidades públicas. Essa base final continha também 20 colunas. Então, chega-se na etapa de exploração dos dados, onde essa análise exploratória ela auxiliou na seleção das features, onde a gente pôde retirar algumas colunas e ver as relações de outras colunas, para justamente a gente criar as hipóteses das relações dessas variáveis preditoras com a variável predita. E essa etapa foi fundamental para que a gente conseguisse, então, iniciar a etapa da construção dos modelos de machine learning. Então, na nossa etapa de modelagem de machine learning, após a gente fez a otimização dos hiperparâmetros dos 3 modelos selecionados, que foi o modelo de regressão Ridge, Support Vector Regression e Decision Tree Regression. Então, após fazer a otimização bayesiana desses hiperparâmetros de cada modelo, a gente teve todas as medidas, no caso as 3, erro absoluto médio, erro quadrático médio e o coeficiente de determinação dos modelos avaliadas. E o modelo SVR, Support Vector Regression, apresentou as 3 melhores métricas, sendo o nosso modelo vencedor. Então, na hora da interpretação dos resultados, foi realizada toda uma análise gráfica e observou-se que o modelo SVR ele conseguiu boas previsões, com alguns poucos erros mais distantes dos valores reais. Justamente para as métricas do erro absoluto médio, a gente tem um valor pequeno de 28,28, quando a gente pensa na magnitude dessas notas, que são nas casas das centenas. Então, quando a gente vê um erro de 28, é um erro relativamente pequeno. Para o erro quadrático médio, de 1473, ele sugere alguns erros de previsão maiores. Então, até pelo gráfico, a gente consegue observar alguns pontos que estão mais distantes dessa reta vermelha, que é a reta do modelo perfeito.
E para o quociente de determinação, 71% da variabilidade das notas conseguiu ser explicada pelo modelo. Então, como conclusão desse projeto, a gente vê que o modelo ele conseguiu atingir o objetivo desse trabalho, tendo aí 71% da variabilidade explicada. A gente vê também pelos erros que não foram erros tão grandes, então a gente vê um bom ajuste também com análise gráfica. E utilizando a influência das variáveis, a gente vê que os cursos codificados e a quantidade de inscrições, quantidade de vagas, foram o nosso top 3 de variáveis mais influentes. E para projetos futuros, recomenda-se o uso de modelos de Ensemble, Deep Learning e a captação de outras variáveis para aumentar a robustez dessa análise, como a nota DENAD e o índice de evasão e a categoria do Cine, como por exemplo. É isso, muito obrigado.